Meus amigos, e aí, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre marketing, né? Esse tema me aconteceu porque ontem eu estava navegando lá no Instagram e eu vi uma postagem de um professor que eu sigo e, na verdade, ele repostou uma frase, né, que dizia o seguinte, ó, se uma técnica ela tem mais marketing do que evidência, desconfie. E aí eu parei para refletir um pouco, né? Eu entendo a intenção da frase e eu acho que ela é boa, porque hoje em dia tem muita gente que utiliza algumas técnicas aí sem pé nem cabeça, né? E que muitas vezes coloca em risco a saúde dos nossos pacientes. E como a gente trabalha em área da saúde, é muito arriscado você, de repente, começar a usar uma técnica que não tem uma segurança clínica, ou você não tem certeza de que ela vai resolver, que ela é segura para o seu paciente, né? E você pode estar incorrendo sei lá, um risco desnecessário para o seu paciente. E a evidência científica é uma das melhores maneiras de você validar que aquela técnica ela é segura, que ela é previsível, que ela é boa, né? Porque você faz ensaios laboratoriais, enfim, tem uma série de prerrogativas aí para que você consiga essa publicação, né? Mas eu resolvi falar um pouco mais a respeito desse tema, porque eu acho que ainda a saúde ela vê o marketing de uma maneira muito pejorativa, de uma visão muito preconceituosa a respeito da palavra marketing. E sabe por que eu acho isso? Essa frase mesmo, ela denota um certo preconceito com marketing, porque a própria evidência científica é um marketing, né? Imagina o seguinte, você tem uma tese e uma técnica nova, e você executa ensaios laboratoriais e faz a pesquisa científica. Essa pesquisa ela dá um resultado que é um resultado interessante. Este resultado, se ele não for divulgado, se ele não for publicado, se as pessoas não conhecerem, se você não for a um congresso expor, se você não for vender a sua ideia, essa ideia sozinha, per se, ela não tem nenhum valor. Então, por exemplo, a publicação científica ela tem que ter marketing. E aí se coloca da seguinte forma, tipo a frase ela fala assim, se uma técnica ela tem mais marketing do que evidência, desconfie, será que o fato de você ter a técnica ser mais famosa do que ter quantidade de publicações faz dela inválida? Né? Por quê? O que acontece? Ó, eu já peguei técnicas que não tinham estudos prospectivos randomizados robustos o suficiente, porém eram técnicas que estavam sendo divulgadas em palestras de cunho internacional. E tinham uma legião de professores e pessoas clínicos que apoiavam a técnica porque clinicamente era uma técnica que dava muito resultado. Então, assim, ó, essa consideração, eu entendo que, na maior parte das vezes, sim, nós devemos ter um apoio científico maior, mas ela também não é 100% verdade, entende? Até porque as próprias evidências científicas, elas mudam, né? De tempos em tempos. Nós já temos uma série de situações aí onde vocês conseguiram perceber mudanças de protocolos clínicos, né? A odontologia adesiva mesmo sofreu uma série de mudanças em se você seca demais a dentina ou se você não seca. São mudanças que vão acontecendo e evidências que muitas vezes são passadas e depois mudam, né? Então, eu acredito que frases como essa, elas mostram um pouco sobre o preconceito que a área da saúde ainda tem com a palavra marketing. Porque o marketing, hoje em dia, ele não é só uma questão assim de opção, mas é uma questão fundamental. As pessoas estão todas conectadas e desde então que nós tivemos um mundo mais conectado através das redes sociais, da internet, de uma maneira geral, nós podemos produzir conteúdo e fazer com que a nossa palavra chegue. Desde que houve essa abertura, vamos dizer assim, do mercado, né, onde você agora consegue ter uma voz mais ativa, eu acho que algumas pessoas ficaram no modelo antigo, acreditando que marketing era simplesmente propaganda ou algo nesse sentido, mas qualquer tipo de divulgação ou algo que você faz já se considera um marketing, né? E essas frases replicadas, elas acabam fortalecendo um padrão que você tem de preconceito em relação ao marketing. E tudo aquilo que você refuta ou que você nega, você tende a não trabalhar nele.
É engraçado, mas assim, ó, normalmente quem apoia muito esse discurso de que a técnica que tem muito marketing, ela meio que é picaretagem ou não presta, são pessoas que não têm marketing. Normalmente, pessoas que não têm muita mídia. Porque quem trabalha bastante com marketing, trabalha bastante com divulgação, trabalha dando muita voz e coloca como um pilar principal fazer com que o que você produz chegue a mais pessoas, se você acredita que marketing é algo fundamental, é difícil você falar uma coisa dessa. Você entende? Volto a dizer, eu não estou... volto a pontuar aqui, né? Porque isso aí pode gerar um pouco de má interpretação. Eu não estou dizendo que essa frase ela tem um intuito ruim ou que ela não tem um que é de verdade, porque tem, né? No atual contexto, como eu disse para vocês, a gente precisa ter um senso de responsabilidade aí em relação ao que está divulgando, né? Principalmente na área da saúde. Mas seria melhor se a frase estivesse assim, ó, se uma técnica tem pouca evidência, desconfie, né? Mas o que o marketing tem a ver com essa parada aqui da evidência? Entendeu? Só o fato de ter mais marketing? Então isso revela um pouco do preconceito que nós temos. E aí eu trago para vocês a atual realidade hoje do mercado. Você pode ser um profissional excepcional do ponto de vista técnico e científico, mas se você não tem um conhecimento também das estratégias de marketing, da maneira como você se comunica, dos argumentos que você utiliza ou até mesmo da venda que você executa, se você não tem esse domínio, ou pelo menos se você não trabalha nessa parte, fica difícil que as pessoas te levem a sério porque você é uma pessoa que tem valor, mas você não divulga o seu valor. E talvez, pelo fato de você não estar trabalhando muito, estas vertentes, que são as vertentes da comunicação, do marketing, das vendas, da gestão de carreira, gestão empresarial, dos modelos de negócio, pelo fato de você não estar trabalhando em várias outras vertentes, você sente que o mundo ele gira mais lento, porque você acaba se tornando um profissional mais limitado. A mensagem que eu deixo aqui para você é o seguinte: hoje o bom profissional ele não basta ser bom em uma única coisa. Ele tem que ter domínio de várias coisas. E é muito difícil você ter domínio de marketing se você fica falando mal dele. É muito difícil você ter domínio de vendas se você julga que todo vendedor é ruim, que vender é errado. Tem muita gente, a gente nem entrou nessa vertente, mas tem muito profissional que acredita que vender na área da saúde é errado. Outro dia, essa é outra frase que eu vi no Instagram também, outro professor postou, falando assim que profissional da saúde não deve vender, que venda é errado. E venda, gente, é venda não só de financeiro, de você empurrar um tratamento ou alguma coisa assim, até porque isso nem é ético, né? Mas é a venda de uma ideia. Agora mesmo eu estou vendendo uma ideia para você. Você pode comprar ou não a ideia. Tem uma voz aí na tua cabeça falando, isso é válido, isso não é válido. E aí é o seu senso crítico. Mas eu estou expondo a minha ideia. Então isso aqui é uma venda de ideias, entendeu? Você vai vender ideias, você vai vender conceitos, você vai vender aquilo que você acredita. E nós estamos o tempo todo vendendo. Agora, se você pega um paradigma de que vender é errado, você tende a não ser um bom vendedor, porque você acredita que vender é errado. Se você pega uma frase como essa aqui e replica, você tende a achar que marketing ela vale menos do que evidência. E não é verdade. Porque, como eu disse para você, a melhor evidência sem marketing, ela não gera impacto no mundo, porque ninguém sabe que ela existe. Então você não pode falar assim que colocar numa coisa assim, ou um ou outro, entende? Dá até a impressão assim, eu prefiro, sabe aquelas frases que as pessoas falam assim, eu prefiro ser rico, pobre e honesto do que rico e desonesto. Qual a relação que existe entre honestidade e desonestidade, riqueza e pobreza? Não tem, porque você vai encontrar rico honesto e rico desonesto, pobre honesto e pobre desonesto. Então você tem dos dois. Você pode ter marketing e ter evidência, e marketing e não ter evidência. Você pode ter evidência sem marketing e evidência com marketing. Então é a mesma coisa. Por que você compara as duas coisas? Não tem que comparar, entendeu? Esse é o ponto. E eu não estou falando mal nem da evidência nem do marketing. Mas eu estou colocando que são pontos diferentes. Por que você tem que comparar, entendeu? Então, esse é um tipo de coisa assim que eu vejo. Eu fico vendo as publicações, assim, eu vejo como as pessoas estão confusas em relação a conceitos básicos. Marketing e evidência podem coexistir de maneira mútua, um se ajudando ao outro. Tipo assim, ter uma evidência sólida, um tratamento que é bom,
que tenha evidência, que tenha pesquisa e que tenha também muito marketing envolvido para fazer com que a evidência seja perpetuada, fazendo bem para a humanidade. E você pode não ter marketing, não ter evidência. Não, enfim, vocês já entenderam. Né? Meu ponto é esse, e esses conceitos excludentes, que nós chamamos, né, conceitos excludentes, são conceitos que nós devemos tomar muito cuidado, porque eles limitam uma coisa, eles falam ou você tem um ou outro, uma coisa em detrimento da outra, etc. E esse é o tipo de frase que eu, particularmente, eu não apoio, não é porque ela tem uma boa intenção, porque tem, mas por que eu não reposto uma parada dessa? Porque eu acho que isso aqui é um erro de esclarecimento, falta esclarecimento, pô. Você entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, você pode ter ambos, né? E marketing e evidência são importantes. Ambos, tá bom? Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, porque vira e mexe eu estou colocando aqui alguns insights, pensamentos que fazem com que você seja um profissional melhor. Então isso aqui é um objetivo. Por que eu estou refletindo sobre isso? Para que você tenha uma mente mais esclarecida. E você não fique à mercê de ideias que são vomitadas aí na tua cabeça, você pega e absorve. Porque a pessoa lê e fala assim, é verdade. Daí naturalmente começa a ver marketing como uma coisa negativa. Então que você tenha mais esclarecimento, tire suas conclusões. Esse conceito, ele trava ou te liberta? Ele faz com que você expanda a tua mentalidade ou contraia? Esse é o ponto, entendeu? E o objetivo aqui é fazer com que você expanda a tua consciência, se torne uma pessoa mais esclarecida e assim consiga alçar um mundo de muito mais prosperidade para você, tá bom? Se você gostou, considere então se inscrever no canal, dá o like aqui, etc. Aquele negócio que todo mundo fala nos vídeos, né? Dá o like, se inscreva no canal, fortaleça, sei lá o que o pessoal fala. É isso aí, né? E se você deseja aprender um pouco mais a respeito de odontologia restauradora, reabilitadora, conceito de gestão, marketing, vendas, todos esses conceitos holísticos, considere se inscrever no Elite, que vou até dar um spoiler, para o ano que vem nós pretendemos não ficar restritos à parte de educação, mas um serviço também. Nós estamos com software para ajudar na sua gestão de consultórios e clínicas. É uma coisa assim que é meio que spoiler mesmo, não posso falar muito mais, mas uma solução completa aí para organizar todo o seu consultório de uma maneira definitiva aí para você, tá bom? Então ficamos por aqui, um grande abraço, valeu!